Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Bíblia Pode. É um imenso prazer ter você aqui conosco mais uma vez para juntos nós falarmos sobre a palavra de Deus, ouvirmos testemunhos e certamente sair daqui com Deus falando ao nosso coração. E ao longo de todo este mês de janeiro, nós estamos falando de uma só temática que é missão. A pregação do Evangelho. Então, nós já falamos aqui sobre expectativas, sobre experiências reais em outros continentes, sobre pessoas que têm anos se envolvendo aí na missão e contribuindo para que pessoas conheçam a Jesus. E hoje, como você deve ter visto aí, quem sabe no Instagram ou até aqui mesmo no YouTube, Adventistas Lauro de Freitas, nós vamos falar sobre jovens na missão. É bem verdade que quando nós falamos sobre missão, os jovens, eles são as pessoas diretamente atingidas quando falamos desse tema, e nós logo nos lembramos aí de Josué e Caleb e também os próprios discípulos, né? Os teólogos, historiadores estimam que todos os discípulos tinham em torno aí entre 17 e 20 e poucos anos, todos eram jovens, né? E então a missão é algo que está presente na vida do jovem cristão. E hoje nós vamos receber aqui dois jovens, um não tão jovem assim, porque ele já está conosco há um certo tempo, que é o Reginaldo Lucas, o nosso provisório Você co-host. estava se referindo a mim quando disse que eu não era não muito tão jovem assim. Não tão jovem neste programa. Não tão jovem neste programa. Gente, que prazer estar aqui mais uma vez. Foi muito bom esses encontros, essas conversas. Fortaleceu bastante e eu espero que tenha feito sentido para você que assistiu a gente. E se você, por acaso, perdeu e não pôde assistir, eu te aconselho a procurar aí no canal do YouTube os outros episódios dessa série falando sobre missão, porque com certeza foram muito inspiradores. E eu tenho certeza que você vai sair desses episódios mais motivado. Mas é, como sempre, um prazer estar aqui. Espero que essa conversa de hoje também faça sentido para vocês aí que estão assistindo. E o nosso convidado especial, estreando aqui na Bíblia Pode. Não lembro de você ter participado aqui em algum momento, Cauã? Eu acho que não. Não. Cauã Ramos, estudante de Direito, já está aí às portas de se formar, no desespero da OAB e etc e tal. Mas um jovem muito envolvido com a causa de Deus, envolvido com a missão, evidentemente, desbravador. Eu conheço Cauã de algumas histórias muito bonitas do envolvimento dele com a igreja lá do Terra Plaque, justamente. E é um prazer ter você aqui, Cauã. Seja muito bem-vindo. Eu espero que Deus te use esta noite. Amém, muito obrigado. É um prazer meu estar aqui pela primeira vez. Obrigado. É um sonho sendo realizado. Olha só. Mas é um prazer estar aqui. E Magno pensando, se eu soubesse, Tinha chamado antes. Mas é isso, é um prazer estar aqui. Ainda mais falar sobre esse tema também, que por mais que não pareça visivelmente, mas é um assunto que eu gosto muito, pesquiso muito sobre, sigo muitas pessoas que fazem missão, porque não conto para todo mundo, mas eu tenho um desejo de, quem sabe, sair do país aí cumprindo a missão do Senhor. Olha só, a Adventistas Bahia nos segue, viu? Nos acompanha aí. Quem sabe ela vai ouvir esse relato aí e vai atrás do Inclusive, Cauã. uma das promessas que eu fiz quando eu me formasse, como gratidão pela conclusão, né, do meu curso, era me inscrever, né, me colocar à disposição para o ano em missão. Então, aí, Associação Bahia. Associação Bahia, Pastor Henrique, Pastor Murilo. Já Pastor tem um candidato Dênio aí. também, Pastor do ano em Dênio. missão. Tem um candidato aí, hein? Vamos lá. Precisando do WhatsApp, só nos procurar. Mas vamos começar orando, pedindo para que Deus nos dirija, evidentemente. E antes eu quero pedir que você, se por acaso você está aqui e não é inscrito nesse canal, inscreva-se, ative o sino de notificações e compartilhe, né, esta live com todas as pessoas que você conhecer, para que todos possam participar.
E se você tiver alguma pergunta a fazer, mande aí no chat que com certeza nós faremos todo o esforço para responder. Se não aqui, talvez não consigamos, mas no Instagram a gente consegue dar essa atenção. Então feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de estar aqui para ser um instrumento em tuas mãos, para que o teu evangelho, para que a tua palavra seja propagada. Nos use, nos dirija, que o teu Santo Espírito nos conduza e que essa mensagem alcance o coração daqueles que estiverem assistindo e que eles também possam sentir a tua presença. Nós te rogamos por Jesus. Amém. Uma pergunta aí aberta para quem quiser responder. Qual é a importância do envolvimento do jovem na missão? Na missão cristã? Eu acho que imensurável, assim, a gente o jovem, olhando pela ótica, né, pelo menos na teoria, porque hoje a gente não vê, tem uns jovens aí que não é bem assim, mas o jovem tá naquela faixa etária da vida que tem tempo, ainda não assumiu muitas responsabilidades na vida, com exceções, é claro, mas assim, bem na teoria mesmo, o jovem é aquele que tem tempo, tem vigor, tem uma disponibilidade maior para poder se envolver. É muito diferente, aqui comparando eu com você, Magno. Hoje eu tenho o trabalho e a faculdade, mas você já tem a sua família e você já tem a sua empresa, então é um pouco mais difícil. Você tem isso, curso, faculdade, enfim, várias outras coisas. É muito mais difícil abrir mão dessas coisas em prol da missão, apesar de que você já falou aqui que você tem esse plano de um dia fazer isso, mas a gente sabe que é mais difícil. Sim. São mais coisas para abrir mão. Fora que, querendo ou não, pessoas com mais idade não têm essa... Enfim, né? Que também contra a lei tem exceções, porque a gente tem pessoas de mais idades que estão com muito mais vigor e disposição do que jovens. Mas na teoria, o jovem é essa pessoa que está ali com todo o gás para poder se envolver, entendeu? E aí, quando a gente junta todas essas peças, quem melhor do que o jovem para poder se envolver na missão e levar a missão adiante, né? E aí, Cauã, o que é que você acha? Qual a importância dos jovens envolvidos na missão? Eu acho extremamente importante, concordo 100% do que Reginaldo falou. Eu acho que também a missão é uma forma da gente treinar para o que a gente vai vir, para o que vai vir, né? E os jovens, talvez não, 100% de certeza, serão hoje, né? Como Reginaldo, um ancião de igreja. Sim. Eu acho que a missão, ela prepara a gente, porque na missão a gente cria também responsabilidades, na missão a gente vivencia vidas, problemas de outras pessoas que a gente tem que estar disposto e disponível para ajudar aquelas pessoas. Então eu vejo a missão também como uma preparação para quem será você como um adulto mesmo, né, com família, casa, responsabilidades, e como um líder futuramente da igreja, né? Eu admiro muito meu amigo Reginaldo, e eu falo isso também para muitas pessoas porque ele realmente é um exemplo disso, né? Eu vejo o Reginaldo como um exemplo por tudo que ele já vivenciou na missão, pela trajetória dele na igreja. Ele é um idoso. Idoso, né? Quase isso. Tem 75 anos. Gente, vamos até a base do respeito aqui nesse podcast. E hoje ele é ancião da igreja, né? E não é muito comum, pelo menos até então, eu nunca vi um ancião tão jovem, né, como o Reginaldo. Teve André Yuri, né? André Yuri foi ancião desta igreja. Mas ele tinha mais de 25 anos. Não tinha, não? Quando ele entrou no ancianato, eu acho que não, viu?
Olha, para Mas ser enfim, um mas ele exemplo, o também já tio era Joel, por casado, exemplo, né? entrou no ancianato com 19 anos. 19 anos. E foi Tio Joel, ali- né? Isso. Então, Joel mas... tem no ancianato o que eu tenho de idade. 38 bem. anos. É Pois isso bem. mesmo. Então eu acho que cria experiência, te dá mais maturidade para você lidar com as coisas da igreja, com a sua vida pessoal. Então é importante o jovem se capacitar, é importante o jovem estar participando. E missão a gente não é só missão Caleb, né? Missão uma extensão muito grande, né? Não é interessante que quando a gente fala assim missão, a gente é levado a pensar nas missões transculturais, né? A Brenda, por exemplo, falou muito aqui do desejo que ela tem de conhecer outras culturas. Isso é uma consequência que a missão traz, né? No caso da Brenda, a expectativa dela é que ela vá servir no Chile, né? Então ela vai conhecer a cultura do Chile, mas o objetivo dela lá não é cultural, né? É missionário. E aí ela vai, sei lá, ensinar a Bíblia, ela vai trabalhar e servir com os dons que ela tem ali. Ela trabalha com a parte de design também, né? Eu acho. Ou produção programação? audiovisual. Produção audiovisual. Então ela vai servir nesse aspecto aí. Mas a gente sempre é levado a pensar na missão transcultural, mas a missão da igreja, né? A missão do indivíduo, ela não é só em outros países. Nós sabemos que existe uma gama de países onde o evangelho ainda não é difundido por conta da intolerância religiosa, por conta da guerra religiosa. Mas assim, por exemplo, você citou Reginaldo. Ele, desde que eu entrei aqui nessa igreja, nesse negócio... Achei que ele ia falar desde que eu me entendo por gente. Eu já tava aqui, Desde como que assim? eu me entendo por cristão, por crente, por gente não, mas por crente, eu vejo você envolvido nessa missão, né? Através da Missão Caleb, que é um projeto que envolve diretamente os jovens da igreja, ou deveria envolver, né? Mas tem sempre uma parcela dos jovens ali envolvidos. Tem um Clube de Desbravadores, que é um outro viés, um outro canal da igreja, que é muito missionário, tem contato com juvenis e adolescentes ali que ainda não tomaram a decisão, né, em servir a Cristo, seguir a Cristo. Enfim, outras atividades que o próprio Ministério Jovem, né, ele é um ministério muito missionário, né, e você sempre esteve ali atuando. Isso é importante porque desmitifica essa ideia de que o missionário ele precisa sair do Brasil, sabe? Sim. Ele precisa sair da sua zona de conforto, não necessariamente do seu país. Sim. Porque sair da zona de conforto é decidir. Por exemplo, você estava trabalhando, né? Estava lá cobrindo o evento. Enfim, é um trabalho cansativo. Principalmente quando é externo, eu imagino que deve ser mais cansativo. Você poderia pegar o seu carro, seu Uber, seu buzu, sua bicicleta, ir para sua casa e relaxar. Aproveitar o finalzinho das férias aí, universitárias, né? Porque logo o pau quebra de novo. Mas você está aqui, né, gravando. Daqui vai para a Missão Caleb ainda. Vai lá pro... Nós já mostramos no Instagram do Na Bíblia Pode lá um takezinho, né, do que está acontecendo na Missão Caleb. Então, eu queria que vocês falassem assim, dessa ideia da participação jovem nessa missão da igreja, que não é só a missão transcultural, mas a missão como um todo, sabe? Eu estava até tentando pesquisar aqui de uma frase que eu vi um dia, mas eu não consegui achar, não. Mais interessante é que pra gente, principalmente os jovens que não têm todos os familiares na igreja, a missão ela deve começar dentro de casa. Jerusalém. É o mais importante, porque às vezes a gente procura essas missões fora, em outros países e outros estados, mas a gente esquece que nossa maior missão tem que começar em nossa casa, né? É verdade. E essa acho que é a maior luta. É verdade. Eu acho É a que maior é a luta. missão mais difícil que a gente tem E que é um fazer. sonho você trazer sua família para a igreja, né? Cumprir essa missão e ela ser concluída com um batismo de um parente, né? O meu sonho é ver meu pai, minha irmã, minha mãe descendo as águas. Eu imagino a felicidade de você ver sua irmã no clube, né? Sim, e é uma forma também, sem ser um projeto missionário,
é trazer meus parentes, minha irmã para o clube, porque através do clube eu posso mostrar, o clube pode mostrar, a igreja pode mostrar Jesus a ela, e através disso ela sentiu o desejo de participar e congregar e se batizar. Que já aconteceu esse desejo. Eu lembro que quando ela entrou no clube, aí ela tava em um almoço com meu pai e minha madrasta. Aí ela falou assim, ó, não posso comer essa comida aqui não, porque ela tem carne de porco. Eu sou adventista. Olha aí. Entendeu? Então, é assim que a gente começa, né? Em casa, trazendo também para as coisas da igreja. É você ter esse desejo, esse sonho. E que é o meu maior sonho, né? Ver minha família na igreja. Eu estava conversando ontem com uma jovem recém-batizada aqui da igreja. E aí ela estava falando que ela tinha o desejo de cantar. Ela gostaria que o dom dela fosse o de cantar. Meu sonho Só que ela estava achando que o dom que Deus deu para ela foi de ser missionária. Olha aí. Eu falei, louvado seja Deus Amém. e tal. Eu perguntei para ela o que te faz achar isso. E aí ela disse que eu achei até engraçada a fala dela, mas ela falou que ela acha isso porque desde que ela se batizou pra cá, tem aparecido muitas pessoas na vida dela com muitas situações para buscar conselho, para buscar alguma direção. E ela fala que antes do batismo, essas pessoas não procuravam ela. Então ela está entendendo que Deus está chamando ela para poder estar ali, né, auxiliando essas pessoas, enfim. Eu vejo missão como tudo aquilo que Deus chama a gente para fazer. Uhum. É uma missão. Então a gente consegue tirar da nossa mente, se nós entendermos dessa forma, que a missão é somente em um outro país. Mas aí a missão que precisa ser feita aqui, alguém de outro país é que viria para cá para fazer, né? A missão é sempre fora, assim, não faz muito sentido. Quando a gente fala de missão, a gente está falando só do cristianismo, né? Sim. Mas outras religiões também entendem que eles têm um papel a cumprir, né? A difusão religiosa não acontece só no cristianismo. Então eu falei aqui uma vez que eu fui numa palestra e tinha um missionário lá dando a palestra, ele estava servindo no Egito e ele era professor de uma faculdade, professor de português de uma faculdade muçulmana. Ele era o único estrangeiro, né, trabalhando nessa faculdade. E aí ele via, assim, ele percebeu que há um preparo intencional, né, desses jovens muçulmanos para que eles sejam enviados a outros países. Para quê? Para difundir o islamismo. Né? Então, quando a gente para e pensa assim, que a missão não é só o cristianismo que está imbuído nisto. Eu vi no Instagram hoje o discurso de Trump sobre a difusão da Bíblia, sobre, né, que o país ia tomar novos rumos e que Deus estava com ele, etc. e tal. E aí logo vários teólogos de redes sociais, né, vão lá, não, a Bíblia está se cumprindo, Apocalipse 13, não estou dizendo que não, né? Mas o povo gosta de fazer um sensacionalismozinho. E estudando Apocalipse 13, é apresentado ali dois símbolos, né, que são chamados de besta, né, mas são símbolos de poderes. Um ele chama de besta, que é mede da terra, do mar, e outro que é mede da terra. E a gente entendendo ali, estudando outras passagens e características dessas bestas, né, desses animais, chegamos à conclusão que um se refere a um poder religioso e o outro um poder político, que é aliado ao que a Bíblia chama de dragão, né, que é o inimigo de Deus. Eles propagariam uma mensagem de adoração que não a Deus, né, uma adoração a esse dragão. E isso está escrito, é uma profecia, vai se cumprir, pode ser que esteja se cumprindo, né?
eu sempre penso que a gente precisa viver como se Jesus fosse voltar amanhã e trabalhar, ou melhor, viver como se Jesus fosse voltar hoje e trabalhar como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos ainda. Mas o que eu quero chamar a atenção para isso é que as pessoas estão um pouco desligadas em relação à percepção que eu tenho em relação a essa missão de levar o evangelho. E aí, com isso, eu quero puxar uma outra questão. Vocês entendem que há uma escassez de jovens disponíveis para servir nesse aspecto, né? Quando você olha para dentro da sua igreja, quando você olha para dentro da sua classe, para dentro do seu grupo de convívio, né? O grupo do rolê, que vai ali comer uma pizza e tal, você entende que esses jovens estão mais engajados, né? E disponíveis e preocupados com que essa missão seja colocada à frente, ou eles estão, sei lá, alheios a isso? Eu acho que a maior parte dos jovens estão alheios a isso. Eu acho que eles não entenderam ainda. Eu acho que estão dormindo. Não existe senso de urgência. Nos Exatamente. jovens. É como se, tipo assim, a gente vivesse como se a vida fosse durar para sempre, né? Aqui na Terra. Como se a gente fosse ter 1000 anos ainda para viver. E isso eu acho que é normal. Acho que até a gente que está frequentemente na missão, às vezes a gente tem que cair na real. Sim. Voltar para si e raciocinar e pensar. Porque às vezes a gente pode até estar indo para um caminho de, tipo assim, dispersão. Sim. De viver como se Jesus não fosse voltar amanhã ou depois de amanhã, né? Então, acho que a nossa juventude está ainda um pouco sonolenta. Está um pouco, assim, distante. Tanto que a gente vê que muitas missões que a gente faz, a maior frequência a maior adesão de pessoas são pessoas mais velhas. E o que é que você acha? O que é que vocês acham que falta? Sabe, para esse Falta despertar? acreditar nessa mensagem que se diz viver. Eu acho que no momento que a gente acredita de verdade na Bíblia, acredita de verdade na volta de Jesus, acredita de verdade nessa mensagem, nesse evangelho, a gente não consegue guardar isso só pra gente, sabe? A gente entende que precisa levar isso pra frente. E eu acho que nós somos, à medida que nós vamos fortalecendo a nossa crença e a nossa fé, nós somos movidos a isso. A Bíblia chama isso de conversão, né? No momento que eu passo a viver isso na minha vida, mesmo de forma não intencional, eu acabo testemunhando para as pessoas que estão ao meu redor acerca do evangelho. Porque é algo que é um estilo de vida, sabe? E se o meu estilo de vida reflete a palavra, automaticamente eu me tornei ali alguém que está trazendo pessoas para o reino. Então eu acho que falta na juventude essa fé real na volta de Jesus. E eu acho que também a busca de você ler a Bíblia, ler o Espírito de Profecia e entender os sinais da volta de Jesus. Né? Você citou aí sobre a questão das bestas. Muitos jovens não conhecem. Não sabe não Não que é sabe. isso, né? E aí, os sinais às vezes estão na nossa cara ali. E aí, por a gente não buscar, a gente não estudar, a gente não compreender, a gente fica alheio. A gente fica avulso. E a gente não entende esse realmente, o que Reginaldo falou, né? O senso de urgência da missão. Uma coisa que me veio à mente aqui. Nós temos aproximadamente na Igreja Adventista Central de Lauro de Freitas, né, nessa localidade aqui, em torno de 160 jovens. Né? E a gente é uma igreja que tem aí 620 e poucos membros, né, registrados. Então, dá quase 30% da igreja é jovem. Jovem na faixa etária de jovem, de idade, né? assim. Entre 18 e 35 anos. E aí, eu não sei o percentual, mas uma fatia dessa galera aí nasceu na igreja. Né? Você acha que isso é um dificultador ou um facilitador para o envolvimento na missão, nascer na igreja?
nascer um cristão? Eu acho que depende. Não, na realidade hoje, você olha, por exemplo, você compara, né? Por exemplo, vou fazer uma Entendi. comparação, né? Cauã não nasceu Na igreja. né, no Evangelho, conheceu o Evangelho ali, depois você conta como é que foi, aceitou a mensagem e hoje está aqui e trabalha com a própria família e prega, né? Eu acho muito legal na sua história, por exemplo, esse sentimento que você tem com a sua igreja mãe, a igreja de onde você veio até hoje, né? De contribuir, de estar lá, de ser convidado para fazer coisas e você se colocar à disposição, isso também é uma ação missionária, né? Diferente de, por exemplo, você, enfim, não quero citar nome para não comparar, mas outro jovem que nasceu aqui na igreja, entendeu? Ou que nasceu num lar cristão, que cresceu com aquela atmosfera cristã de ter acesso à Bíblia, ter culto em casa, estar sempre na igreja, né? E sendo inserido nas atividades da igreja ali. Em tese, né? Pensando assim em linhas gerais, isso deveria facilitar, né? Mas eu queria que vocês me dissessem se realmente isso facilita quando você olha para os jovens de hoje ou se isso não tem feito diferença alguma. Eu vejo que quando a pessoa ela passa por uma transformação, sabe, que muda do vinho para a água, quando ela já viveu coisas ruins lá fora no mundo e passa a experimentar coisas boas através da presença do Senhor e da atuação do Espírito Santo na vida dela, eu sinto que é mais, não sei se eu estaria certo em dizer assim, mas o sentimento que eu tenho é que é mais fácil chegar para alguém que não é cristão e dizer para ele aceitar o evangelho, do que para alguém que sempre viveu naquilo ali. Numa bolha, né? Isso, sempre viveu naquela bolha ali do cristianismo, sempre esteve aqui na igreja, estudou num colégio cristão, enfim, os pais só conviviam ali com pessoas da igreja, então ele vive ali, os amigos dele sempre foram da igreja, ele não viveu com pessoas assim próximas, não viveu uma vida com coisas assim ruins e muitas... Às vezes não teve que abrir mão de nada, né? Não teve muitas experiências na vida dele para poder, sei lá, contar um testemunho ou alguma coisa assim. Então, como ele sempre viveu ali naquela bolha, ele acabou se acomodando de tal forma que ele não tem esse senso de urgência que eu falei aqui na instante. Ele acaba ficando muito acomodado a essa realidade dele, que ele não se preocupa muito com o outro, com o mundo, sabe? Porque para ele aquilo ali, ele vem à igreja e ele, enfim, conhece a Bíblia, mas para ele aquilo dali é aquilo ali. Ele não conhece outros mundos. Ele não vai além. Não tem contato com outras pessoas sem ser as pessoas da igreja. Então acho que realmente não tem essa sensibilidade de entender essa questão da missão, né? Exatamente. Desse senso de urgência. Aí realmente para a pessoa que já vivenciou coisas, já viu coisas no mundo, que tem amigos, que tem parentes que não são da igreja e que convive com essas pessoas constantemente, você sendo convertido posteriormente, tendo vivido essas coisas, sido convertido, batizado e tudo mais, você realmente tem essa experiência, você tem você entende o lado da outra pessoa, você sente que, pô, eu vivi isso e eu não quero viver isso, eu não quero que as pessoas vivam isso. Sabe até como abordar também, né? Tipo, se tem ali uma pessoa que bebe, por exemplo, e eu já vivi uma vida na bebedeira, eu vou saber chegar para a pessoa de uma forma melhor, porque fizeram isso comigo, do que alguém que nunca experimentou isso, sabe? Ele sabe como abordar outras pessoas de uma forma muito mais assertiva. Mas eu acho que isso não deve ser uma justificativa
para não fazer ou não procurar entender e não procurar cumprir a missão, fazer a Sim. missão. A gente não pode dar desculpas, porque eu acho que você falou da menina que foi recém-convertida, né? Sim. E quando a gente se batiza, a gente tá novo na igreja, a gente sempre tem aquela questão do primeiro amor Sim. e tal. Mas se a gente não manter nossa comunhão com Deus, o primeiro amor vai embora. A gente se esfria. Então eu acho que o que nasceu na igreja, se não buscar também constantemente a palavra de Deus, também vai se esfriar e também vai sentir que não existe missão, vai se acomodar, porque acha que é só aquilo de ir para a igreja, escutar o sermão, orar, ir embora e pronto. Né? Vocês veem que a igreja tem passado por um esfriamento assim nos jovens em geral? Eu acho que sim, absolutamente sim. Eu sinto isso, e um reflexo que a gente tem é quando a gente olha para um dos projetos missionários que a igreja tem, que é a Missão Caleb, por exemplo, que foi desenvolvido para envolver os jovens na missão. E quando a gente olha, a gente vê que a menor parte dos participantes são jovens. A maioria são pessoas que já passaram dessa faixa. Talvez foram Calebs já em edições passadas, mas os jovens atuais, eles não têm eles não veem necessidade, eles não gostam, eles, assim, não sei dizer, mas eu sinto que, olhando ao meu redor, ali pro pessoal que está ali na mesma faixa etária que eu, não existe esse amor pela missão, essa vontade de missão. Eles não entenderam que existe um chamado para todo crente. E ele, como crente, precisa ser missionário. Queria te fazer uma pergunta. Não faça. Não vou Com saber base nisso responder. que você falou. Você acha Não. que tal... Brincadeira. Diga. Você acha que talvez essa questão da adesão desses jovens dessa faixa etária seja por influência talvez de não ter pessoas ao redor dela que tenha incentivado ou mostrado a ela a importância da missão? De certa... Assim, depende. Porque a gente veio aqui com a Anne Carol, por exemplo. É um exemplo de alguém que nasceu na igreja, cresceu aqui, sempre esteve envolvido com pessoas da igreja e entendeu que ela, como missionária, precisava ir além do que ela já fazia aqui. Então ela saiu para fora. E eu vejo que as pessoas ali da faixa etária dela, não é todo mundo que fez isso, ou que, se você parar para perguntar, gostaria de fazer isso. Então, assim, esteve ouvindo, né, no convívio com as mesmas pessoas, ouviu ali os mesmos sermões, sempre ouviu ali na igreja os mesmos testemunhos falando de missão, os mesmos chamados de missão. Só que se eu, como cristão, não tenho essa busca que você falou, nada disso vai surtir efeito na minha vida. Então eu posso ter muita gente ao meu redor que é envolvido com missão, que fala sobre missão, que chama para fazer missão, mas se eu não entendo que isso é uma responsabilidade minha como cristão, se eu não busco o Espírito Santo, que é aquele que chama e capacita para fazer isso na minha vida, não vai surtir efeito nenhum, entendeu? Vocês atribuiriam essa ausência da ausência da presença jovem, né, no envolvimento na missão a quê? Vocês são jovens. Vocês... tipo, eu poderia falar o meu sentimento da minha época de jovem, né? Porque, sei lá, 10 anos atrás... o que eu vivia ali, eu vou até antes, há 20 anos atrás, eu tinha 18 anos. Era um universo totalmente diferente do universo de hoje. Muito embora, né, eu consumo muita coisa do que o jovem consome, eu estou nas redes sociais, né, enfim, a internet faz parte da nossa vida de uma forma muito forte, mas a minha cabeça não é mais uma cabeça jovem, né?
vocês atribuiriam essa ausência a quê? Os jovens de hoje em dia, ninguém quer ter compromisso. E ninguém quer abnegar uma coisa que é boa, né? Tipo assim, agradável, né? Ficar deitado na cama, Sim. assistir uma série, pra sair na rua ou fazer algum tipo de missão, né? Então, eu acho que atribuo essa ausência dos jovens a essa questão. A, a comorbidade, né? De querer ficar de boa e não querer ter esse compromisso. E a gente vê isso também na nossa igreja, não só Sim, na sim. missão, mas é muito difícil, assim, olhando para a nossa igreja hoje, achar jovens que queiram se comprometer com algum cargo, com alguma responsabilidade na igreja, né? Porque a gente quer ficar de boa, a gente não quer ter dor de cabeça, a gente quer viver em paz, né? Em paz. Então, acho que isso é o que mais traz a ausência de jovens para a missão. Isso é uma pergunta que vocês... eu sei Antes que de você vocês- fazer a pergunta, Tá. só para não cortar e dar seguimento ao que ele falou, eu vejo a nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, com muitos incentivos para que os jovens se envolvam na missão. Sim. São muitos projetos, são muitas ideias, são muitas conversas, enfim, é uma propaganda muito boa na minha visão que a igreja faz, e às vezes até demais, para que os jovens se envolvam. E eu me sinto incentivado pela minha igreja a fazer isso. Então, assim, falta de incentivo, eu acho que não é. Falta de incentivo não é. Pelo menos por parte Já da é uma outra igreja, por visão parte aí. da liderança da igreja, não é. Eu atribuo também a isso, a esse não querer me envolver mesmo. É eu dizer, não quero me envolver com tudo isso aí que estão querendo me botar, com tudo isso aí que estão me oferecendo, justamente porque constantemente não há busca do Espírito Santo. Porque uma coisa é ligada à outra, né? Era essa a pergunta. É difícil medir, né? A gente não tem um termômetro para aferir a espiritualidade de cada um, mas a gente poderia dizer que isso pode ser um problema espiritual. Eu acho que sim. Quando a gente ouve, quer dizer, né, quando a gente lê que todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como missionário, eu preciso me avaliar. Se eu não me acho um missionário, então eu estou sendo um cristão fake. Entendeu? Eu não estou sendo um cristão de verdade. A gente tem um costume de separar essas duas coisas, o missionário do cristão. Não, eu sou só cristão, mas não sou missionário. Sim. Mas não é bem assim que a banda toca. Não, e tem costume de separar até outras coisas. Não, aqui é a caixinha da minha vida profissional, da minha vida Isso. social, da minha vida conjugal ali, para quem namora, para quem, enfim, profissional e minha vida espiritual. E separa isso em caixinha. Sábado eu sou crente, mas na minha faculdade eu sou estudante de direito. E aí ali eu sou estudante de direito, né? Não estou rotulado como crente ali, porque eu tenho uma outra tribo, uma outra galera ali envolvida, e talvez esse rótulo possa prejudicar nos meus relacionamentos ali dentro daquele ambiente, dentro daquela comunidade. Eu vejo, assim, não estou tão distante da idade jovem, apesar de que é uma grande diferença, assim, mas é uma grande diferença porque a sociedade, de modo geral, mudou, né? Sim. Né? Mas, assim, eu vejo que falta, nós falamos até isso aqui, entendimento, né? Compreensão do que nós estamos fazendo aqui. Tem uma... Eu vou até ler isso, porque eu acho interessante, que é uma frase que foi reproduzida por Ariano Suassuna. Eu sou um cara
não vou dizer que sou fã, né? Mas Ariano Suassuna é um cara muito engraçado, né? E muito inteligente. E eu postei no meu Instagram um dia desse aí um trecho que ele leu que não é dele, né? Foi uma outra pessoa que... Peraí que eu tô procurando. Foi um outro escritor, né? Que escreveu essa poesia, mas ele repostou... Pronto, achei. O título da poesia é O Mal e o Sofrimento. O Mal e o Sofrimento, né? Quem escreveu foi Leandro Gomes de Barros. Ele diz assim, ó: se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? E perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, não come e assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Se nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Isso aqui é o relato de alguém que ainda que não entendeu, assim, não é que não entendeu, né? Não estou julgando o Leandro, mas que talvez não esteja 100% claro na mente dele quem é Deus e por que é que ele está aqui. Aí eu fiz essa introdução para dizer, eu penso que é o que falta em algumas pessoas, e especificamente nós estamos falando de um grupo específico que são jovens. Né? Falta esse entendimento, esse estalo, né? E isso vem da busca, tanto do Espírito Santo quanto da Bíblia, mas entender, assim, tem dias que eu olho, cara, assim, na minha vida não falta nada. Alguns milhões na conta, talvez. Na nossa. Né? Mas, fora isso, pô, eu sou um cara afortunado, entendeu? Eu tenho família, que é algo que eu pedi a Deus, casa, trabalho, comida, né? Relações sociais, enfim. Mas tem dia que eu peço a Deus para voltar na hora ali. Porque eu olho e a voz embarga quando eu olho algumas coisas, sabe? Quando eu olho às vezes para a igreja, quando eu olho para alguns jovens, quando eu olho algumas coisas na rua, no Instagram e tal, tem dias que me bate até um desespero. Sabe aquele desespero? Meu Deus, desespero de Apocalipse 6:10. Até quando o Senhor não vinga e não julga as almas daqueles que morreram por conta da pregação da tua palavra? Tem dia que eu tenho esse desespero. Eu não vi até hoje esse desespero em nenhum jovem que eu sentei para conversar. Assim, foram poucos, né? Diga-se de passagem. Muito poucos que chegamos a um ponto profundo de conversa. Mas será que não é isso que falta? Entender que o nosso lugar não é aqui e que enquanto a gente não trabalhar para acelerar esse processo, isso não vai acontecer tão rapidamente quanto deveria. Muito embora Jesus, a Bíblia diz que se nós não pregarmos, as pedras clamarão, né? E Deus é o dono da seara e ele enviará trabalhadores, mas se ele quisesse resolver o problema da noite para o dia, ele teria resolvido. Ele não resolveu, e aí nós vamos para a própria Bíblia responder isso. Por que ele não resolveu então? 2 Pedro, lá, acho que capítulo 3, verso 9, vai dizer: o Senhor não se demora, né? Não está demorando a vir, muito pelo contrário, ele é longânimo porque ele não quer que ninguém pereça. Então ele está ali dando oportunidade a todo mundo para aceitar a Cristo, para decidir, tomar sua decisão, seja ela qual for. Mas quando vocês olham para os jovens assim, né? Aqueles que vocês têm relação, né? E você vê aquele que está envolvido, aquele que não está envolvido, é só comodidade mesmo? Porque comodidade por comodidade. Porque se você entendeu o propósito, né? Isso por si só já mexeria um pouco nessa comodidade. Poxa, tem dia que eu não quero vir para a igreja, tem dia que eu quero ficar em casa. Mas eu paro e penso, não, eu tenho uma obrigação, eu tenho um compromisso, eu tenho uma responsabilidade. Eu falei, vou passar a palavra rapidinho, mas eu preguei no domingo na igreja aqui.
E aí eu falei que, pô, sábado de manhã eu estava na igreja. Aí fui almoçar na casa de uns amigos que me convidaram. 3 horas eu estava novamente na igreja para uma reunião com a diretoria da igreja, né? Que nós chamamos de comissão. Terminou, era aniversário da minha mãe. Eu só queria comer uma pizza. Só. Falei com minha mãe, vamos na pizzaria? Aí ela, não, quero fazer um culto e tal, não sei o quê. Pá, nada contra culto, mas eu queria só comer uma pizza, não queria. Mas não, vamos lá. Não, é você que vai pregar. A gente já fez isso outras vezes, da outra vez foi na casa de minha mãe. Mas dessa vez ela pediu permissão à pastora da igreja dela e o culto foi na igreja dela. E eu fui pregar para uma igreja pentecostal, uma igreja batista, 20 e poucos membros lá presentes. E eu fui, já tinha preparado mensagem, fui lá pregar, fui em missão, saí de lá 11h30 da noite. Eu não curti o aniversário de minha mãe, fiz a vontade dela, ela estava feliz e por isso eu fiquei feliz, mas eu estava lá em missão. No final disso, a pastora da igreja chegou, porque ela não estava lá, né? Não sei se propositalmente, mas ela não estava lá, mas no final ela chegou para mim e falou assim, Magno, fique à vontade, as portas da minha igreja estão abertas para você. Inclusive, se você quiser vir ensinar a Bíblia para a gente na escola bíblica dominical, aos domingos pela manhã, seja muito bem-vindo. E aí eu já articulei ali para a gente, vai começar um estudo bíblico a partir de 16 de fevereiro, com a igreja dela. Uhum. Entende? Assim, eu não queria ir. Só queria uma pizza. Só queria uma pizza. Mas Deus me moveu da minha comodidade de ir para casa, botar minha perna para cima, comer minha pizza, assistir um Netflix, para ir para lá cumprir a missão. Então, por que eu fui? Porque eu tenho um propósito claro na minha mente, entende? E aí, volto para vocês. É só comodidade? Quando você olha aí para alguns? Você estava disponível para Deus, para a missão. Sim. Você tinha suas responsabilidades, mas quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, a gente se torna completamente disponível para Deus. Quando a gente se coloca em disponibilidade para Ele, Ele vai prover tudo. Ele vai te guiar, Ele vai te ajudar, Ele vai te colocar onde você não imaginou que chegaria, e tudo isso para cumprir a missão. Então, acho que não só isso, mas a disponibilidade, você está disponível para Deus te usar, né? Então, acho isso muito importante. Eu acho que a gente só vai compreender e entender esse chamado quando... Eu acho que Jesus quem tiver as nos portas. faz quando então, são dois lados aí. Hoje, eu acho que o que pode nos fazer entender é somente o Espírito Santo clareando a nossa mente e abrindo a nossa visão. Até para ver e enxergar essas oportunidades como você teve. Mas aí precisa ter um espaço, né? Só que para o que o Espírito Santo haja na minha vida, eu preciso permitir. Eu preciso buscar o Espírito Santo. E assim, oportunidade para sermos missionários não falta. O Senhor coloca pessoas na nossa vida, no nosso caminho, de alguma forma, para que a gente pregue para essa pessoa. Às vezes não só você indo lá e realmente pregar através de falas, leitura bíblica e tal, mas às vezes com o seu modo de agir, Isso. às vezes com sua voz cantando, né? E às vezes entregando um folheto, um livro. Então, tudo isso também é uma forma... Um lenço. Eu lembro que no início eu sentia vergonha de sair na semana do lenço com o lenço. Né? Eu também. Eu ficava No primeiro assim, ano. Cara, eu ficava... Eu me lembro exatamente o primeiro dia que isso aconteceu. Eu entrei no carro, coloquei o lenço e aí vim no carro ali dirigindo e tal. Aí tirei foto, mandei aquele merchanzinho que todo mundo faz, posta na rede social e tal. Mas aí quando eu fui descer do carro para entrar no estabelecimento, eu tirei o lenço. Só que aí como Deus faz? Eu fiz isso algumas vezes, né, nesse primeiro ano, nesse primeiro contato. Mas é como Deus faz. Em algumas situações eu esqueci do lenço.
Eu estava com o lenço e esqueci e entrei. E aí as pessoas olham. E eu só vim reparar que eu estava com o lenço por conta dos olhares. E aí eu ficava, eita. Aí eu falei, já. Aí eu entendi que aquilo. Ninguém nunca me perguntou. Né? Talvez porque eu não dei espaço. E aí, né, uma outra alfinetada. Pode ser que falte nessa galera que está acomodada, dar esse espaço. Uhum. Né? Tem coisas que a gente só vai entender na hora. Tem um cara aí na rede social que diz assim: tome cuidado para você não comprar o ingresso para o filme errado. Então, algumas pessoas eu acho que comprou o ingresso sem saber qual era o filme. Comprou o ingresso da vida cristã sem saber qual era o filme. E o filme, eu estou estudando Filipenses agora. A carta de Paulo está preso, né? Filipenses, e falando com alegria para os irmãos de Filipe. E aí, no segundo capítulo, que foi o que eu estudei hoje, ele falando do irmão Timóteo, que cooperou e tal, pedindo para a galera receber Timóteo bem, e o outro lá, que é Epia, alguma coisa, é um nome complicado lá, grego. Mas o cara tá preso. E ele ainda diz assim, recebam eles aí, que brevemente, trocando em miúdos, né? Brevemente eu tô chegando. Mas se eu não chegar e se eu ficar por aqui, tipo, se eu morrer, já valeu. Entendeu? Então, falta muito isso na gente. Sim. Né? Muito isso. Você falou do lenço e eu me lembrei de algo que aconteceu domingo agora. Estava com a camisa do Caleb e o lenço. E aí a gente gravou o podcast, daqui eu fui pro Caleb, do Caleb eu fui pra casa. E minha mãe tinha me pedido para passar no mercadinho ali do condomínio para comprar um negócio que tinha faltado para ela fazer a comida. Eu esqueci disso e subi pro apartamento. Chegou lá, cadê? Esqueci. Volta, Regina. Vou ter que voltar. Nisso, eu já estava largado no sofá, já tinha tirado o sapato, já tinha tirado o lenço, as coisas do bolso. E estava lá jogado no sofá. Quando minha mãe falou, eu falei, não vou trocar de roupa, vou calçar aqui rapidinho o sapato, vou descer. Nisso, alguma coisa me disse, coloque o lenço. Aí, besteira, eu só vou lá embaixo, vou ficar me mostrando com lenço, besteira. Não faria besteira. nem muito sentido, né? Aí tá, quando eu tô saindo, aí minha mãe me chama de volta porque queria mais uma coisa e eu ouvi de novo isso. Bote o lenço no pescoço. Beleza, botei o lenço no pescoço e fiquei, que besteira, que palhaçada. Quando eu cheguei na porta do condomínio, na porta do mercadinho, tinha uma mulher lá e aí ela só olhou pra mim e falou: esse lugar aí que você vai é aqui perto? Aí eu assim, assustado, boa noite. Como assim? Aí ela veio me explicar. Não, é porque minha filha fez 10 anos agora e lá em Petrolina, onde a gente morava, ela era dos aventureiros. E aí eu tava querendo procurar um lugar que tivesse esse negócio aí, aí me perguntou até o nome, disse Desbravadores. Isso, Desbravadores. É aqui perto e tal. Eu falei, não, eu sou da central de Lauro de Freitas, mas se não tiver problema pra você e tal. Aí passei o Instagram do clube pra ela, falei da inscrição e tal. Aí ela, tá bom, obrigado. E aí depois eu fiquei, caramba, eu só precisei ouvir aquela voz que disse pra eu colocar um lenço no pescoço. E não sei se essa mulher vai realmente falar. Aí depois eu até pensei, poxa, podia já pegar o número dela, tal, para ser mais insistente. Mas aí eu orei a Deus e pedi para que Ele conduzisse ali aquela conversa que eu tive com aquela mulher. Mas ali foi um exemplo de quando a gente ouve algo falando com a gente, alguém falando com a gente. Uma voz da nossa cabeça falando com a gente. Que é o Espírito Santo. E a gente entende que é o Espírito Santo e obedece essa voz, mesmo que a gente não encontre sentido para aquilo. Mas no final, vai resultar na salvação de alguém, se eu obedecer aquela voz. É isso. Até na sua própria salvação. Isso. Interessante que assim, o chamado de Cristo é para anunciar.
não é para advogar em defesa do cristianismo ou de Cristo ou dos apóstolos de Ellen White, muito menos, né? Não é para sair Ou de julgando igreja, também. não é para sair julgando, né? Não é para ser advogado, nem juiz, nem é anunciar. E aí a gente pode anunciar de diversas formas. E a melhor dela, eu nem vou dizer a principal, a melhor é o testemunho. Se você não tivesse com lenço, ia passar despercebido por aquela senhora. Sim. Ela não teria se Provavelmente. lembrado. Quem sabe ela já não estava procurando um clube. Ou quem sabe ela estava indiferente a essa questão do clube, viu o lenço, se lembrou, vou perguntar. E aí nós já estamos caminhando para o final. Eu queria que passar a palavra para vocês de uma forma reflexiva. Dizer para esses jovens o que é que vocês pensam, né, a respeito do envolvimento da missão e fazer um apelo a eles, né, também, para que eles estejam envolvidos, né, para que eles, sei lá, compreendam o chamado, escutem a voz, né, para se envolver nessa missão que vai resultar, eu acho que é 2 Coríntios capítulo 2, verso 9. Eu acho que é esse texto. A Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo, e jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. E isso tem, assim, lá em Apocalipse tem vários relatos de coisas boas. Ruas de ouros, portas de pérolas e pedras preciosas que serão o fundamento da cidade santa, e a cidade vai descer e não vai ter choro, nem pranto, nem dor. Isso para mim já é muito bom. Mas aí a Bíblia diz que a gente não tem nem noção do que vai ser viver com Cristo. Eu acho que algumas pessoas realmente são indiferentes a essa mensagem, sabe? Pá, ímpar. Eu vejo pela ótica da Bíblia, assim. Eu separei 2 versículos para ler que iria, na minha compreensão, iria embasar legal isso. Atos capítulo 2, versículo 17, tá ali ele falando que o profeta Joel falou: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Eu acho que isso aqui é um versículo que embasa a atuação do Espírito Santo na vida dos jovens nos últimos dias. O Espírito Santo tem desejo de usar jovens para o cumprimento da missão. E é muito triste quando a gente olha e vê que os jovens estão desanimados, que os jovens não estão buscando viver dessa forma. Às vezes soa um pouco desanimador, às vezes a gente olha assim, poxa, só tem eu aqui para fazer isso, sabe, quando a gente olha assim para a galera da nossa faixa etária. Mas eu já me questionei muito a Deus, pensando que com essa, né, querendo ou não, essa pouca idade, pouca experiência de vida que eu tenho, porque que ele chamou a mim para, de certa forma, ajudar outros jovens no caminho, né? E aí eu gosto de alguns versículos bíblicos, mas eu queria falar uma outra coisa antes, porque talvez algum jovem que esteja assistindo a gente se sinta incapaz de cumprir isso, de cumprir essa missão. Às vezes ele entendeu, ele sabe que precisa fazer, mas ele não acha que ele é capaz. Por ele achar que ele é jovem, ele acha que ele precisa ainda de uma certa maturidade espiritual para viver alguma coisa. Quando Deus escolheu Josué, ele era jovem. E o povo não queria Josué como ali líder deles, né?
Mas Deus tinha escolhido. E aí Deus olha para Josué e fala: não foi eu que te mandei, cara? Seja forte, seja corajoso, porque eu sou o Senhor teu Deus e eu estarei contigo por onde quer que você for. Amém. E eu gosto também do versículo de Jeremias. Deixa eu abrir aqui, porque isso eu não sei falar de cor, não. Quando ele está ali questionando e o Senhor diz, e eu gostaria de usar uma licença poética aqui para trocar a palavra criança por jovem. Não digas não passo de um jovem, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. O desejo de Deus é usar os jovens. E eu, como jovem, você que está assistindo como jovem, precisamos aceitar esse chamado, essa missão do Senhor, se colocar à disposição do Espírito Santo para que Ele, através de mim, alcance pessoas, salve pessoas. Eu preciso me permitir ser usado por Ele para guiar pessoas para esse evangelho que eu conheço, que eu digo que vivo, para trazer pessoas para essa igreja que me faz bem. Eu preciso me colocar à disposição, mas isso só vai acontecer quando todos os dias eu buscar o Senhor. Eu me emociona ouvir você falar, porque é como se fosse um déjà vu daquilo que eu não vivi. Porque Jeremias, quando foi chamado, ele era um jovem. Sim. E ele estava falando para o jovem. Sim. E você, agora, chamado por Deus, está falando para a sua galera, para a sua geração. Sabe? Seja daqui, dessa igreja, ou de qualquer outra igreja. Então Deus suscita pessoas que falam a mesma língua. Né? Porque às vezes um eu chamar a atenção de um adolescente, é um velho e tal. Quer dizer, eu tô numa faixa etária bem complicada, porque os velhos acham que eu não sou tão bom para ser velho, e os novos acham que eu já sou velho para estar no meio dos novos. Aquela música, né? Jovem para ser velho, velho para ser jovem. Eu sou cringe, né? Eu sou cringe. Então, é uma faixa etária complicada. Mas você falando isso, Reginho, é de pulsar o coração, sabe? Porque quem te conhece sabe que você não está falando isso da boca para fora. Quando eu fui falando de uma experiência recente, né? A nossa igreja, ela reúne uma que nós chamamos de comissão, né? Que são algumas pessoas representando a igreja para poder escolher os líderes do próximo ano. E eu fui escolhido para estar nessa comissão. E nessa comissão que eu fui nomeado como um dos anciãos para o próximo ano. E eu fiquei, assim, desacreditado no primeiro momento. E esse povo tá doido. Não, eu não quero nem te dizer o que passou pela minha cabeça. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava, poxa, eu estava ali, eu vi que foi debaixo de orações e eu entendi que foi o Espírito Santo que estava guiando. Então, eu não posso dizer não, mas, ao mesmo tempo, dentro de mim, poxa, eu não sou capaz para isso, eu não estou pronto para isso. Inclusive, o que me ajudou foi até meu psicólogo, inclusive, que me trouxe essa visão de Josué e do chamado do Senhor. E eu entendi que me colocando nas mãos de Deus, eu seria capaz de cumprir aquilo que Ele tinha para mim, sabe? E assim, são responsabilidades e chamados que o que eu penso também quando você falou sobre a questão de precisarmos sermos missionários para a nossa família, né? O Senhor chamou a gente para ir por todo o mundo e pregar o evangelho, mas eu vejo a minha casa como um mundo que eu preciso pregar. Eu via o meu colégio, eu nunca estudei em um colégio cristão, e eu via ali os meus amigos do colégio como um mundo que eu precisava pregar. Eu já vi colegas de trabalho como um mundo que eu precisava pregar. A minha família como um mundo que eu preciso pregar. E eu preciso
eu como jovem, preciso entender que o Senhor me colocou como missionário, aonde eu estou com um propósito. E eu preciso cumprir esse propósito, né? E aí eu vou ainda assim questionando muito a Deus e às vezes brigando com ele porque eu não quero fazer algumas coisas. E eu acho que algumas coisas não deveriam ser desse jeito. Eu acho que ele poderia facilitar para mim. Mas eu tento todos os dias buscar dele forças, buscar do Espírito Santo forças para poder seguir atendendo e respondendo sim aos chamados que ele tem para minha vida todos os dias, com todas as pessoas que aparecem ao meu redor. Amém. Então é algo muito difícil, mas que não é impossível. Não é impossível. E tem dias sim que eu, enfim, saio de casa e eu não consegui ler a Bíblia. Só consegui fazer uma oração. Não consegui estudar. Para falar da Bíblia é estudar a Bíblia, ver ali o comentário bíblico, estudar Espírito de Profecia, e ler meditação, e fazer toda aquela coisa. Tem dia que eu não consigo fazer isso. Mas eu não posso sair de casa sem entender que eu, como cristão, sou missionário eu digo que eu sou missionário da porta do meu quarto para fora. E eu preciso alcançar as pessoas que estão ao meu redor. E para isso eu preciso buscar o Senhor. Então, pelo menos, uma oração pedindo a Deus misericórdia e forças eu preciso fazer naquele dia, naquela manhã. Pelo menos isso. E ao longo do dia ele ir me usando, né? Amém. Amém. Que mensagem, Cauã, você deixa aí de jovem para jovem? Antes de papo reto. Antes de dar o papo reto, eu gostaria de dizer o quanto eu admiro o Reginaldo e o quanto ele é um exemplo para mim, espiritualmente. E eu acho que a gente deve se inspirar em pessoas sim, reais, né? E eu acho que a gente, como missionário, a gente também não só cumpre a missão com pessoas que não conhecem o Evangelho, mas a gente faz isso também com pessoas ao nosso redor. Porque através das nossas atitudes, do nosso modo de agir, a gente influencia as outras pessoas. E posso dizer até assim que a gente constrange as pessoas a entenderem também qual é o sentido da vida dela, o que ela deve fazer e qual é a missão. Posso te cortar? À vontade. Não é porque eu tive eu tinha esse pensamento na minha mente de que eu era cristão. E eu realmente... Tem gente que é mais cristão com os cristãos e quando tá com não cristãos ele se transforma, né? Mas eu era aquela pessoa que com os meus amigos cristãos, assim, eu conversava de tudo, falava de tudo, fazia piada sobre tudo, mas com meus amigos do colégio eu era o crente assim, que não conhecia nada do mundo, sabe? Aquele pessoal aquele crentão chato, que não conhecia uma música, que falava, fulano, não sei o quê. Quem é fulano? Sabe? Eu me fazia de crente para os não crentes. E teve uma vez que eu recebi algumas cartas assim de algumas pessoas da igreja, e as pessoas dizendo o quanto olhavam para mim, pessoas da minha idade dizendo que se inspiravam em mim e tal, e eu fiquei, meu Deus do céu, que responsabilidade que eu tenho sobre a vida do outro, do meu próximo. Não necessariamente aqui, mas a pessoa que está aqui na igreja também precisa ser salva. Hebreus 12, vai dizer que nós precisamos estar atentos, porque nós estamos rodeados de tão grande nuvens de testemunhas. É verdade. E nós devemos ter os nossos olhos fitos em Cristo, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então, isso é verdade. Às vezes a gente nem... Eu vim vim estudar melhor esse texto tem pouco tempo, mas tá ali na Bíblia. Às vezes a gente não sabe, mas indiretamente o Espírito Santo conduz assim, ó, sua vida tem que ser essa aqui, você não pode consumir isso, é melhor você não falar disso, é melhor, mesmo que você saiba, mesmo que você... Mas eu também me repreendo muito. O meu era o contrário. Às vezes, quando eu tinha contato com meus amigos não crentes, eu me continha um pouco,
sabe? E aí falava, me transformava ali naquele produto do meio. E isso começou a me incomodar, Eu também tenho uma família que não é cristã, só minha mãe é cristã. Na minha família, alguns tios assim. Eu estava recentemente no aniversário do meu pai e começou uma crítica do nada. Minha tia era cristã, estava lá, e os outros não. Alguns de Umbanda, católico, tá, né, aquele ecumenismo familiar. E do nada começou um ataque a Cristo. Não, porque os crentes querem o amor, não sei o quê. Um ataque assim indireto a Cristo, mas velado aos cristãos. Eu ouvi e falaram tanto assim. Depois eu só disse assim, mas nem todas as pessoas são iguais. Eu não posso medir todos os crentes na mesma régua. Uhum. Então eu acho que no mínimo vocês estão sendo injustos falando dessa forma, porque é a mesma coisa eu dizer que não quero falar, enfim, para não ser taxado aí para não ser cancelado na internet. Mas é a mesma coisa de dizer que todo gordo é diabético e hipertenso. Uhum. Não é, entendeu? Não é essa a realidade. Mas é importante a gente estar atento ao testemunho. Mas realmente a gente já está no final. Cauã, deixa sua mensagem. Pronto. No final, eu queria que você orasse. Pronto, pode ser. Então, eu acho que o meu conselho para a juventude, para os jovens da nossa igreja neste momento é: busque. Medite na palavra de Deus. Busque o Senhor. Seja amigo do Senhor. Ore todos os dias. E nas suas orações você peça para que Deus possa te usar. E que você esteja sempre disponível. Eu até inclusive postei no meu stories que a Bíblia fala, né? Na Bíblia tinha um gigante de quase 3 metros. Deus ressuscitou pessoas na Bíblia, né? Jesus, Deus. Só tinha 5 pães e 2 peixes. E Deus usou cada pessoa, Deus usou cada ministério através dos seus discípulos. Pessoas que talvez não se sentiam capacitadas, se sentiam que não era capaz de cumprir o ID, e Deus usou elas. Nosso Deus é um Deus do impossível. Aquele menino da cesta, ele só tinha ido ouvir Jesus, mas estava ali com a cesta e exato. Jesus resolveu usar ele para poder. Sim. E quem sabe até ele não pensou assim, pô, vai levar meu rango. E alimentou a multidão. Pois é. Então, busque ao Senhor e esteja disponível para cumprir a missão. Porque quando você menos esperar, Deus vai te usar para cumprir ela. Seja através de um louvor, seja talvez através de um lenço, que aí você já está incentivando pessoas a conhecer o Desbravador, que é um ministério muito importante. Seja talvez através de um folheto, do nosso Impacto Esperança, de um livro. A pessoa pega o livro, nossa, que tema legal, deixa eu estudar. E a pessoa, Jesus é apresentado para a pessoa naquele momento. Então, busque o Senhor, esteja disponível para Ele. E quando você se sentir incapaz de cumprir a missão, lembre que nosso Deus é o Deus do impossível e que Ele pode te usar até nas pequenas coisas para fazer grandes coisas para o reino dele. Amém. Amém. Oremos. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pelas bênçãos. Obrigado porque o Senhor nos permitiu estar com vigor, estar vivo, para que a gente possa estar dispostos e firmes na sua missão. Sabemos que nossa juventude é uma juventude talvez um pouco distante da missão, ou incapaz, achar que é incapaz de cumpri-la. Mas, Senhor, neste momento eu peço que o Senhor possa estar com cada jovem da nossa igreja, não só da Central de Lauro, mas todos os jovens que estão entregaram o coração deles ao Senhor, para que o Senhor possa capacitá-los, que o Senhor possa usá-los, para que a missão possa ser concluída. Sabemos que a sua volta está muito, muito breve, está às nossas portas. Então, Pai, que a gente possa ser canal de bênção, mas canal também da Tua mensagem, que a gente possa apresentar o verdadeiro Jesus da Bíblia. E que a gente não viva de forma superficial, mas que a gente viva
todos os dias pensando que o Senhor pode voltar hoje ou amanhã. E que a gente se prepare para a sua volta. Nos torna e nos faz verdadeiros missionários. Que a gente possa ser bênção na nossa casa. Que a gente possa, através de nossas atitudes e do nosso modo de agir, a gente possa mostrar o Senhor. Que a gente possa ser a luz. A luz que vem do Senhor, mas é a luz que o mundo precisa para viver e para conhecer quem é o Senhor e para entender que essa terra é passageira. E nós temos um lugar muito melhor, onde a dor, o pranto não existirá. E é onde nós queremos viver, junto ao Senhor. E que a gente possa todos os dias, de um sábado ao outro, te adorar nas mansões celestiais. Amém. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Cauã, por ter vindo. Por nada, Por ter espero aceitado. que tenha outros convites. Ah, teremos e muitos. Eu posso estar me comprometendo agora, mas tudo bem. Reginaldo já é um convidado fixo desse programa. Na verdade, já vou mandar bater o seu contrato ali, vou falar com a produção para poder você passar. Eu estou precisando tirar umas férias aqui. Para E você você não tem passar a nada ser pra o fazer. apresentador. Pouquinha coisa. Mas foi bom, o papo de hoje foi muito bom. Dessa sequência aí, eu me arriscaria a dizer que foi o melhor. Que as pessoas não me apedrejem por aí, mas foi muito inspirador, porque a gente... você que está aí, né, assistindo, vou aproveitar e dizer... Muitas vezes nós vimos para cá com muitas expectativas. Outras vezes não. Né? Algumas vezes a gente escreve roteiro, né? Outras pessoas que colaboram aqui, né? Escrevem roteiro, como Santana e Stephanie, enfim, outras pessoas. Mas às vezes a gente vem aqui só confiando no Espírito Santo e hoje foi um desses dias. Evidentemente a gente tinha uma ideia na cabeça ali, mas eu poderia dizer, poderia não, afirmo que o Espírito Santo nos usou e conduziu essa Amém. conversa. Amém. Você que ficou aqui até agora, eu quero te agradecer, evidentemente, por sua participação, por sua presença, por sua audiência. Dizer que você pode e deve participar ativamente da pregação do Evangelho através do Na Bíblia Pode, compartilhando essa mensagem, né? Nos seguindo no Instagram, curtindo as postagens. Esses últimos recortes que nós tivemos no Instagram lá, tivemos recorde de visualização, inclusive, de compartilhamento, e isso tem deixado a gente feliz, não pelo ponto de vista humano, sabe, mas é saber que as pessoas têm compreendido a mensagem, o propósito, e têm compartilhado a mensagem de Deus para todos aqueles que precisam ouvir. É muito bom estar com você, que Deus lhe conceda uma excelente semana. Na próxima semana, no próximo episódio, se assim Deus permitir, nós estaremos diretamente lá da campanha Missão Caleb, né? Nós vamos fazer uma gravação direto de lá para vocês verem como participarem ativamente ali. A gente vai tentar entrevistar algumas pessoas que não são cristãs, mas estão lá ouvindo a palavra de Deus ao longo desses 20 dias, Regi, mais ou menos. E vai ser muito legal e nós contamos com a sua participação. Então, que Deus lhe conceda uma excelente semana, né? E que você possa ser agraciado e abraçado por Deus. Um abraço e até mais.